Corinthians joga hoje pela Copa Sul-Americana contra o Sport Huancayo no Peru. O jogo é importantíssimo para as pretensões do Corinthians, que vai muito mal na competição, então é vencer ou vencer para continuar vivo aí na Sul-Americana. Tem só um pontinho, né, em 2 jogos. Exato. O Corinthians jogou contra o River Plate do Paraguai em Assunção, que inclusive é o pior time do Campeonato Paraguaio, e empatou lá, ficou no 0-0 com o River Plate jogando no Paraguai. Depois o Corinthians recebeu o Peñarol, que era o adversário do Corinthians, o principal adversário do Corinthians na chave, perdeu em casa 2-0, e diferentemente do que acontece na Copa Libertadores, na Sul-Americana só o primeiro do grupo consegue a classificação, né? Então, como o Corinthians tá muito mal, aí o Peñarol tem 100% de aproveitamento, o Corinthians tem só 1 ponto, precisa vencer e também precisa torcer pro Peñarol escorregar. O Peñarol joga hoje no mesmo horário, 9h30, no horário de Brasília, contra o River Plate em Montevidéu. O Corinthians fica na torcida por um tropeço do Peñarol e também por uma vitória lá no Peru contra o Sport Huancayo. Já tem novidades da escalação do time para hoje? Então, o Corinthians tenta fazer mistério, mas a tendência é de que vá com 3 zagueiros, né? O Mauro vinha falando sobre o time do São Paulo, sobre o Crespo ter dado uma escorregadinha ali nesse jogo contra o Racing, e com o Corinthians foi igual, né? O São Paulo não foi tão bem, embora tenha empatado em 2-2 com um gol no último minuto. A impressão que ficou é que o Corinthians foi mais merecedor do resultado, né? Por conta disso, o Mancini, que vinha sendo tão criticado pela torcida, nas redes sociais, a torcida do Corinthians vinha pedindo a demissão dele, ele foi bem, então a tendência é de que o Corinthians mantenha a formação contra o São Paulo, com 3 zagueiros. Então, esboçando mais ou menos um time, seria o Cássio, João Vitor, Gil ou Gemerson na zaga, e o Raul Gustavo, aí também uma jovem revelação do Corinthians. Vale a pena a gente ficar de olho no futebol do Raul Gustavo. Gabriel Camacho ou Ramiro ali no meio, Fagner na ponta direita e Lucas Piton. E aí o ataque seria Luan, Otero e Cauê. Ou talvez o Jô, né? O Cauê é outra jovem revelação do Corinthians. O clube aposta nas categorias de base nessa temporada, e aí por isso a gente vê esses nomes, né? O João Vitor, um cara que veio da base, jogou no Atlético Goianiense na última temporada. Raul Gustavo também, que foi emprestado para a Inter de Limeira no ano passado, foi bem, voltou para o Corinthians e está ganhando espaço. Lucas Piton, que a torcida do Corinthians já conhece. O Cauê também, que é uma novidade. O Corinthians vai, enfim, dar oportunidade para os garotos da base nos jogos mais importantes da temporada. E eu acho que depois do empate com o São Paulo, né, claro que uma vitória era sempre melhor, mas pelo menos deu uma, né, assim, se vencer agora essa primeira na Sul-Americana, vai ficar um clima melhor, pelo menos estava um clima muito ruim, né? Ah, com certeza, o clima do Corinthians era o pior possível, assim, e eu sinceramente acredito que em caso de derrota para o São Paulo, que culminaria na quebra do tabu ali na Neoquímica Arena, né? São Paulo nunca venceu o Corinthians jogando em Itaquera, talvez o Mancini não estaria comandando o Corinthians hoje lá no Peru, né? Esse jogo contra o São Paulo, esse clássico, serviu como uma espécie de resgate da confiança do elenco. Os jogadores compraram a ideia do treinador, mudou o esquema, ele deu uma espécie de all-in ali nesse jogo, nunca tinha jogado com 3 zagueiros, decidiu jogar com 3 zagueiros contra o São Paulo, e apesar do empate, foi bem o Corinthians, né? A impressão que passou do time era que conseguiu jogar melhor contra um time que hoje é melhor do que ele, que é o São Paulo. Por conta disso, o Corinthians vai motivado lá para o Peru, precisa muito mesmo dessa vitória, porque se perder, ou até mesmo se empatar e o Peñarol vencer o jogo em Montevidéu, o Corinthians estará praticamente eliminado da Copa Sul-Americana. Então hoje dá sim para a gente falar que é uma decisão para o Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians tende a ser favorito nesse jogo aí, porque o Sport Huancayo também não vem muito bem. E uma informação legal que o Cássio vai se tornar o primeiro jogador da história do Corinthians a atuar nos 10 países da Conmebol. Tá viajando o Cássio. Verdade. O Cássio, marca histórica aí, né? O Corinthians, tem até um dado interessante nessa história, o Corinthians não joga no Peru há 52 anos. Na última vez que o Corinthians jogou no Peru, sabe quem jogava no Corinthians, Domitila? Quem? Não sei, óbvio que não. Rivelino jogava, vestia a camisa do Corinthians. Na última vez que o Corinthians foi jogar lá no Peru, jogou em Lima contra o Universitário, ganhou de 5-2, e aí depois de muitos anos, ali, por coincidência, nunca calhou de pegar um clube peruano nos sorteios de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, e agora volta a jogar
no Peru, 52 anos depois, e o Cássio é o primeiro jogador da história do clube, mais um grande feito do Cássio aí, ídolo do Corinthians, agora já fez todo o tour pela América do Sul, também já defendeu o Corinthians nos Estados Unidos pela Florida Cup, e claro, defendeu as cores do Corinthians lá no Japão, quando o Corinthians foi campeão mundial contra o Chelsea. Qual